Gente, boa noite. Quero agradecer a presença de todo mundo, estou muito feliz. A gente está começando essa aula online já com 98 pessoas em sala. Isso dá uma tremedeirazinha de delícia, de coisa gostosa, de boa sensação, de alegria. Bom, hoje é um dia, para mim é um marco que a gente celebra hoje, na verdade, né? Porque os cuidados paliativos, eles permeiam minha vida muito antes de eu terminar a faculdade, na verdade, né? Eu tive a oportunidade de cuidar de uma tia, que já estava com 90 anos, né? E todas as amigas dela, idosas como ela, na época, eu me aproximei muito delas e acabei sendo uma ponte de ajuda para várias senhorinhas nonagenárias lá em Itajubá. E tive um paciente em particular, seu Mário, que teve um neo de laringe gigantesco, uma lesão muito feia, né, exteriorizada, e eu fiz cuidados dele no domicílio até o desfecho. Eu ainda era aluna do segundo ano de enfermagem. Então, eu acho que o cuidado no domicílio, ele apareceu na minha vida muito antes de eu terminar a faculdade, né? E eu acho que eu sou uma pessoa muito agraciada pelo destino, porque quando eu me formei e vim para São Paulo, eu fui trabalhar no Hospital 9 de Julho, que era na época era um hospital familiar, que tinha uma visão muito holística também, né? Da mesma forma que a minha faculdade também me deu uma formação holística muito importante. Não existia cuidados paliativos como disciplina naquela época, né? Mas eu tive a sorte de fazer uma faculdade com um olhar muito humanizado, né? E aquilo me ajudou, né, no início da minha formação. Então, tanto pela faculdade quanto pelo 9 de julho, que por ser, na ocasião, um hospital familiar, e que a gente conseguia ter uma assistência muito diferenciada para cada paciente, né, e lá também me possibilitou conhecer a pessoa que me colocou, né, no ambiente domiciliar, que foi a Luísa. Na época eu entrei para ser funcionária e depois fui sócia dela, da Dalben. Então, nessa trajetória aí, são 27 anos já de ambiente domiciliar. E para quem não sabe, ou para quem entrou no ambiente domiciliar mais recentemente, na década de 90, todos os pacientes, 100% dos pacientes que entravam para a gente, para assistência, eram pessoas que desejavam morrer em casa. Era como se fosse o pedido final deles. Então, a gente fazia 100% de cuidado paliativo, mesmo sem informação, da forma mais empírica, mas da mesma forma mais amorosa que a gente podia. E isso, para a gente, era um grande facilitador, porque o paciente e a família já tinham isso como um sim, como um aceite. Então, a gente conseguia, naquela época, fazer uma trajetória de cuidados, onde a gente conseguia ouvir o paciente e a sua família e poder fazer um plano de cuidados de uma forma muito humanizada para eles. Então, a gente sabe que a ciência veio mudando, evoluindo ao longo dos anos, né? E o que nos fez procurar novos métodos, novas formas de trabalho, né? E aí a gente tem a Carol aqui com a gente, que é uma formadora, ela é educadora, né, dentro dos cuidados paliativos, ela é geriatra, especialista em dor, nutrologia. Então, assim, é uma polimédica que está aqui com a gente, uma polimédica polifuncional, né, que veio agregar com a gente e trazer mais recursos e mais subsídios para que a gente consiga cada vez mais, né, investir na parte educacional, na formação dos nossos colaboradores, em contrapartida, trazer um cuidado mais delicado, mais cuidadoso e mais seguro para o nosso paciente, que é o objetivo da nossa vida, né? A Projeto está agora, mês que vem, em setembro, a gente vai comemorar 22 anos já de existência da Projeto. Então, essa aula para a gente aqui, eu já considero como uma primeira parte da celebração, né? Embora eu tenha uma experiência anterior, mas o que
que me dá gana, né, e muita alegria saber que a gente já está comemorando 22 anos. Tá bom? Então, boa noite para todos vocês. E, Carolzinha, passo a palavra para você. Tá bom. Obrigada, Dani. Foi aí uma introdução maravilhosa aí, a sua, né? Eu acho que nada mais acolhedor do que a gente contar a nossa própria história, né? Boa noite para todo mundo. Obrigada pela participação. Agora são 125 pessoas para as 8h15 da noite de uma terça-feira. Como a Dani falou, eu vou fazer 2 anos de projeto já, mês que vem. E é muito legal participar aí dessa nova cara da projeto, com todo esse voltado para treinamento, educação e tantos outros projetos na área do ensino que salpicam assim na nossa mente, né, em querer sempre trazer mais conhecimento aí para todo mundo. Eu sou geriatra, tenho área de atuação de dor, eu sou formada também, tenho uma pós-graduação em cuidados paliativos pelo Palium, na Argentina. Eu faço parte aí eu sou coordenadora do Comitê de Dor no Idoso pela Sociedade Brasileira de Dor e faço parte como membro também da Comissão de Dor pela Sociedade Brasileira de Geriatria. E também eu dou aula em vários cursos de pós-graduação, tanto na área de dor quanto na área de cuidados paliativos também. Então, assim, o tema hoje que vamos falar, e vai ser interessante que a gente vai fazer uma apresentação como se fosse assim, um sanduíche, né? Eu vou falar um pouco dessa parte inicial dos conceitos e princípios do cuidado paliativo. Depois a Dani volta para falar sobre o programa de cuidados paliativos, hoje já protocolado pela Projeto. E depois eu volto para falar de um caso clínico de uma paciente nossa que faleceu no domicílio, tá? Então, vai ser esse esquema de apresentação. E aí eu vou começar... como é que eu faço para passar? Como eu dou a entrada? Que a Dani esteja fazendo a apresentação, é isso, Dani? Espera aí, Carolzinha, eu vou começar. Também tem outros casos suspeitos de estados de caráter. Pronto, vocês estão... Opa, está todo mundo vendo? Perfeito, Dani. Você vai passando aí, né, Dani? Vou, Carol. Você me dá um toque, eu passo. Tá bom. Então, pode passar o próximo slide, que a gente vai iniciar falando da etimologia, né, da palavra paliativo. Paliativo, a palavra pallium, né, vem do latim, que significa cobertor, significa manto de proteção, né? Então, é tudo aquilo que protege, que alivia, que tira o sofrimento. E do inglês, né, vem realmente a palavra aliviar, suavizar.
Pode seguir, Dani. Pode passar. E aí eu trago aqui para vocês, né, a definição mesmo, né? A definição de cuidados paliativos pela Organização Mundial da Saúde, em que fala que cuidados paliativos é uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes e familiares que enfrentam problemas associados com doenças ameaçadoras da vida. Então, daqui eu já vou dar uma pausa para a gente tentar refletir essas primeiras 3 frases, né? Esses 3 parágrafos aqui. Então, assim, o grande objetivo dos cuidados paliativos é promover qualidade de vida. E a gente não só cuida do paciente em si, a gente olha para o paciente e olha também para a família. Dani, volta. Volta. Isso, deixa aí. E assim, então assim, o foco dos cuidados paliativos é gerar qualidade de vida para a família e para os familiares. Todo aquele doente que tem uma doença ameaçadora da vida. Então, daí a gente já tira, né, aquele preconceito de que a gente precisa cuidar, a gente cuida só do paciente na fase final da vida. Não, a gente pode promover cuidados paliativos desde o começo, desde o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida daquele que sofre. E aí, como é que a gente vai gerar qualidade de vida? Promover qualidade de vida. A gente vai promover qualidade de vida através da prevenção e alívio do sofrimento, tá? Por meio da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor. Então, vejam o quanto a dor aqui, e aí a gente tem que conhecer de uma forma ampla o conceito de dor total, né, trazido por Cecily Saunders. Então, assim, na própria definição de cuidados paliativos, a gente já tem aí que para a gente aliviar o sofrimento do paciente, a gente tem que fazer uma avaliação e um tratamento impecável da dor e de outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. Pode passar, Dani. E aí, né, mais atual ainda, a gente tem, né, que saiu no Diário Oficial da União, na Resolução 41, de 31 de outubro de 2018, pelo Ministério da Saúde, em que cuidados paliativos, como uma assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, então aí a gente já vê que uma andorinha só não faz verão, né? Cuidados paliativos é promovido por uma equipe, por um time, por um grupo de pessoas e profissionais capazes de caminhar juntos com esse olhar de melhora da qualidade de vida. Melhorando a qualidade de vida, aqui novamente, do paciente e dos seus familiares. O foco aqui não é só o paciente. Então, assim, a família também está centrada no cuidado. Diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce e avaliação impecável e tratamento da dor e demais sintomas. Então, aqui já está realmente, né, repetindo aí o conceito que nós conhecemos. Pode passar, Dani. E quais são os valores fundamentais? Primeiro, pode ir passando, Dani, até o terceiro, tá? Então, aqui, aí a gente vai agora citar os 9 valores fundamentais dos cuidados paliativos. Primeiro valor fundamental é o quê? Atingir, através da avaliação correta, do tratamento impecável,
o controle da dor e de outros sintomas físicos de ordem física, espiritual e psicossocial. Segundo valor fundamental a gente precisa afirmar a vida e encarar a morte como um processo natural. Isso a gente vai ver mais para frente. Terceiro valor fundamental: não apressar e não adiar a morte. Isso aqui é extremamente importante, porque está completamente relacionado aos conceitos, né, de eutanásia, ortonásia, de eutanásia. Quando a gente fala, né, não apressar a morte, quando a gente tem o termo eutanásia, que é de uma forma ativa, o profissional vai lá e apressa a morte, né? Já é o termo de eutanásia. Então, a gente está adiando, através de toda uma tecnologia hoje que a medicina tem, se dispõe, então, muitas vezes a gente adia, né? A gente prolonga o processo de morrer. E né, afirmar a vida, encarar a morte como um processo natural. Então, isso a gente, quem trabalha com cuidados paliativos, é exatamente a gente fazer o quê? A ortotanásia, que é encarar o processo natural da morte como algo que faz parte da vida. Próximo, Dani. Mais 3 valores aqui fundamentais. O número 4 é integrar os aspectos psicológicos e espirituais dos cuidados do paciente. A gente aqui olhar para o paciente como um todo, né? Não só do ponto de vista biológico, mas sim entendendo ele como um ser humano que tem todas as suas crenças, valores, dificuldades emocionais, crenças espirituais. Então, a gente precisa valorizar isso e integrar esses aspectos ao cuidado. O número 5 é o quê? Oferecer um sistema de apoio para ajudar os pacientes a viver tão ativamente quanto é possível até o momento da sua morte. Então, aqui a gente tem que oferecer tudo que estiver ao nosso alcance, tá? Para fazer com que os pacientes tenham qualidade de vida independente do tempo que eles tenham de vida. Número 6, ajudar a família a lidar com a doença do paciente e no luto. Novamente aqui, né? Família e paciente, eles estão no centro do cuidado. Então, aqui a gente olha para o paciente em todo o processo do cuidado, né? Inclusive, vai além. Então, quando o nosso paciente morre, esse cuidado pós-morte, ele também continua por um tempo. Pode passar. Agora, mais os últimos 3, né? Em que o número 7 se fala, né? A abordagem do cuidado, ela é inter e multidisciplinar. Existe uma equipe terapêutica. Aqui, quando a gente fala em interdisciplinar, eu vou entender o papel do outro profissional e o outro profissional, ele vai compreender o meu papel, né? De uma forma integrada. Então, os nossos papéis, eles se integram no cuidado. O valor fundamental e o objetivo principal do paliativo é aprimorar a qualidade de vida. Isso nós já vimos. Isso né, a gente falou isso no conceito. O número 9, né, pode ser aplicado no estágio inicial, concomitante às modificações da doença e terapias que prolongam a vida. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho um paciente que recebeu um diagnóstico de um câncer, a gente já pode prover, né, os cuidados paliativos necessários para aquela fase da doença. A partir do momento em que a doença evolui, em que se evolui também os tratamentos oferecidos por outros profissionais, né, que estão envolvidos no tratamento curativo, o nosso olhar de cuidado, ele também
ele também é dinâmico, né? Então, assim, o tratamento paliativo, o cuidado paliativo, ele é dinâmico. Vai sendo modificado ao longo da evolução da doença e das terapias que vão sendo instituídas ao longo dessa evolução. Pode passar. Então, assim, o quanto a gente escuta, né? Diante de uma doença crônica, degenerativa, incurável, quantas vezes, né, já ouvimos, mas não há mais nada a fazer, né? Quantos pacientes eles chegam, né? E eu que fiz um tempo, muito tempo, ambulatório de cuidados paliativos no Hospital Paulistano, né? Cadê ela? Fiz um ambulatório de paliativo e os pacientes chegavam numa angústia tão grande em que eles diziam assim, mas eu estou aqui porque não há mais nada a fazer. E aí a gente tinha, com toda a doçura, com toda a sensibilidade, dizer, não, agora a gente tem muito a fazer. A gente tem a fazer e te dar, né, promover aí qualidade de vida, né, no tempo que você tiver de vida. Então, era um discurso muito, muito comum esse, né? A gente vê os pacientes num processo de angústia existencial, num processo de sofrimento físico e emocional tão grande, porque isso era uma das coisas que eles mais ouviam. Não havia mais nada a fazer. Mas isso é mentira, isso é um mito, porque há muito o que fazer, sim, desde o momento em que o paciente chega numa unidade de cuidados paliativos especificamente, tá? E quando a gente transfere isso para o domicílio, para casa, muitos dos nossos pacientes, eles ainda estão fazendo o tratamento curativo, tá? Muitos deles também já não fazem mais o tratamento curativo e eles têm essa angústia, né, de como vai ser, de como eles vão morrer, e aí daí vem aí o nosso papel de escuta, né, uma escuta ativa, porque a gente tem que também tem que acolher o que vem, toda aquela angústia, mas a gente tem que explicar e dizer que eles não estão sozinhos e que a gente vai estar juntos deles até o processo que vem a acontecer aí ao longo do processo de doença, tá? Pode passar. Então, assim, cuidados paliativos, ele vem a cuidar da pessoa no seu inteiro, né? No seu todo, de uma forma global. E ele vem a enxergar, né? Nós temos que enxergar todas as necessidades físicas, sociais, psíquicas e espirituais desse nosso paciente. E o cuidados paliativos, ele possibilita o quê? Que as pessoas se despeçam, né, da vida. E que essa despedida venha de uma forma gentil, digna, justa e elegante. Pode passar, Dani. E aí eu trago para vocês, no artigo 41 do Código de Ética Médica, em que nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sempre em interações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. Então, estamos sim, aqui eu trago o Código de Ética Médica, mas eu acredito que existe, né, que no Código de Ética dos demais profissionais da área de saúde também devem ter referências relacionadas a isso. Então, como profissionais, é nosso dever oferecer todo o cuidado digno para o paciente, né? E evitar qualquer tipo de ação inútil, tá? E sempre escutar o paciente, levando sempre em consideração a vontade do seu representante. Existe um determinado momento na evolução da doença que, mesmo que
que se dispõe de todos os recursos, o paciente ele não é mais salvável, né? E aí a morte se torna inevitável. Então, daí vem, né, o termo terminalidade. A terminalidade, ela é aquele momento em que as medidas terapêuticas não aumentam a sobrevida, mas apenas prolongam o processo de morrer. E isso, a gente está sempre muito atento. Quem trabalha com cuidados paliativos, a gente precisa saber o time de evitar medidas inúteis, né? Ações obstinadas que vão prolongar o sofrimento. Pode passar. E aí eu trago para vocês, né, que estamos envelhecendo, né? O mundo está se tornando velho, de pessoas idosas, né? Daqui a menos de 3 décadas, seremos a 6ª maior população de idosos do mundo. E o envelhecimento vem ocorrendo de uma forma rápida, acelerada, assim, sem precedentes. Então, a gente realmente precisa encarar o envelhecimento populacional como algo em que a gente precisa promover para os nossos idosos um cuidado digno, promovendo qualidade de vida, levando os cuidados paliativos à frente de qualquer outro cuidado. Pode passar, Dani. Pode passar. Só um segundinho, porque eu tive que apagar aqui que alguém estava riscando na tela. Aí eu acho que vou ter que voltar lá na aula. Espera aí. Tá. Número 13, isso. Tá ótimo. E aqui eu trago para vocês, né? O envelhecimento mundial, o envelhecimento é globalizado e o Brasil não fica atrás, né? Se a gente for ver aí, né, a expectativa, né, a estimativa da população brasileira é que daqui mais 4 décadas teremos 30%, mais de 30% da população brasileira será composta de indivíduos acima de 60 anos. E o que hoje a média de idade, né, a esperança de vida nascer, quem nasce hoje, quem nasceu em 2018, já tinha uma expectativa, uma esperança de vida de mais de 76 anos. Em 2060, a esperança de vida ao nascer será 81 anos. Então, realmente, a população brasileira ela vai envelhecer, e eu digo mais, o ritmo de envelhecimento da população brasileira ela está acima do ritmo, né, acima da velocidade de envelhecimento da maioria dos países do mundo. Pode passar, Dani. Aqui eu trago apenas para ilustrar, tá bom? O que nós éramos em 2013. Éramos aí, né, o formato aí de um triângulo, né, o que é a foto que a gente conhece. Em 2040, né, a gente vai mudando o formato. Em 2060, o triângulo praticamente ele vai ser invertido. Tá bom? Pode passar, Dani. Aqui é o que eu falei para vocês da velocidade, né, de crescimento do Brasil em relação à velocidade de envelhecimento do mundo. Vocês vejam que essa linha verde é como a população brasileira ela vem envelhecendo. É praticamente uma exponencial. E se a gente for ver a linha azul, né, a linha azul é a velocidade de crescimento dos idosos numa média mundial. Então, o envelhecimento da população brasileira está muito acima da velocidade de crescimento do envelhecimento ao redor do mundo. Pode passar. E aí, assim, o que a gente tem, né, com o envelhecimento? Vem todas as fragilidades,
o declínio de todas as funções orgânicas de uma forma fisiológica, se aumenta, né, o envelhecimento acompanha o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, e aqui eu cito para vocês principalmente as demências e as neoplasias, e aí a gente tem aí idosos, muito idosos, frágeis, com incapacidades, sem qualidade de vida, e que ainda tem demência e câncer. Então, qual é o tipo de cuidado que a gente precisa oferecer para esse nosso paciente idoso? E é esse idoso que chega para a gente na assistência domiciliar, não é? Então, a gente precisa entender o perfil do paciente que chega para a gente, entender toda a história de vida dele, todas as doenças, todas as comorbidades que vieram se acumulando ao longo do tempo e que tipo de cuidado a gente precisa promover para ele nessa fase de vida que ele se encontra. Pode passar, Dani. E aí eu trago um gráfico muito interessante e muito assustador também. Vejam isso. Esse mapa mundi aqui, ele vem, olha, ele foi publicado no The Lancet in Neurology, foi publicado no final de 2018. E ele fala a prevalência de demência por 100 mil habitantes por todo o mundo. Vê, Belinha, se vocês estiverem próximos, eu não sei quem tiver com o celular não vai conseguir ver, mas vai ver as cores, tá? E mesmo em cada região. E vejam aqui quem são as regiões que mais têm, que mais terão aí dementes no mundo. Quem levanta o braço que o Brasil vai estar aí? Tá. Vejam só, né? O Brasil tem uma cor ali laranja escura, muito diferente dos países na Ásia, de alguns países na África, de países ali na América Central. Vejam, o Brasil será, né, nosso país, né, terá um dos maiores números de pessoas, de indivíduos, de idosos demenciados ao redor do mundo. E isso aqui, gente, é um dado extremamente atual, tá? Então, assim, além da gente envelhecer, a gente vai envelhecer com demência, tá? Se não cuidarmos da nossa saúde hoje, e eu falo todo dia isso para os pacientes no consultório, a gente planta hoje para colher amanhã. Então, é hora da gente olhar para a gente com muita atenção, os nossos hábitos, o olhar que a gente tem para a nossa vida, como é que a gente lida com o estresse, como é que a gente tem uma vida saudável, a gente é sedentário, a gente pratica atividade física, a gente se alimenta de nutrientes reais, não nutrientes falsificados. A gente controla o nosso peso, a gente não fuma, a gente não bebe, controla as doenças crônicas que já se instalaram, né? Então, assim, a gente precisa olhar para a gente hoje, porque a gente vai estar ali, ó, junto com essa população. E aí, assim, eu trago prevalência inicial de um déficit cognitivo do tipo demência. Tá bom? Vamos passar, Dani. E aí eu trago para vocês, né, essa imagem aí de um quarto super equipado, né, de uma UTI, né, com aparelhos, equipamentos, respiradores, monitores. E é isso que acontece, né? Quantos pacientes a gente vê, né? As operadoras de saúde, né, tentando trabalho
junto com essa equipe junto com os grupos de pacientes crônicos nos grandes hospitais, né? Por quê? Porque com o avanço tecnológico, né, na saúde, né, associado todo um desenvolvimento de terapêutica, novos antibióticos, novas terapias oncológicas, quimioterápicas, fez que muitas doenças que eram consideradas antes mortais se transformassem em doenças crônicas. E isso colabora para a longevidade. Então, assim, por que o mundo envelheceu? Já se perguntaram por que a gente está envelhecendo? A gente está envelhecendo primeiro porque as mulheres estão tendo menos filhos. Então, está se nascendo menos gente. E outra coisa é que hoje a gente tem uma tecnologia na medicina e na ciência capazes de manter pessoas vivas a qualquer preço. E é isso que a gente vê nos grandes hospitais. É toda essa estrutura altamente cara, tecnológica, e é isso que a gente vai ter. São idosos com doenças crônicas nas UTIs, tá? E aí, assim, aí vem aquele nosso equilíbrio, né? Temos os pesquisadores, né? É uma certeza, e nós profissionais de saúde não aprendemos na faculdade a fazer uma pessoa morrer bem. A gente é nada para curar. É isso que, assim, nem os profissionais estão acostumados, não tem esse treinamento nas faculdades, e o que a gente encontra no mercado é isso. É toda essa tecnologia para ajudar o paciente a ter uma vida mais prolongada, independente de se ter ou não qualidade de vida. A gente tem a medicina para ajudar a viver mais. Pode passar. Ah, tá. Que é só para reforçar, né? Os pacientes fora de possibilidade de cura, volta lá, Dani, que eu não li. Os pacientes fora de possibilidade de cura se acumulam dentro dos hospitais, recebendo invariavelmente assistência inadequada, sempre focada na tentativa de recuperação, utilizando métodos invasivos e de alta tecnologia. É exatamente isso que a gente vê, tá bom? Pode passar, Dani. E aí, existe um limite entre a obstinação terapêutica e um tratamento considerado razoável? O que vocês acham? Pode passar. Sim, né? A gente precisa ter um equilíbrio aí, né? Entre o conhecimento científico e a humanização do cuidado, para que a gente consiga resgatar a dignidade da vida e a possibilidade de uma pessoa morrer em paz. E daí vem, né, esse termo, tecnolatria. É a idolatria armas tecnológicas, tá? E daí a gente precisa realmente haver um limite aí, né? Sem dúvida nenhuma. E aí vem, né, a integração do cuidado, né? Do cuidado intra-hospitalar, como equipe de talvez um hospital de transição ou home care. Então, todas essas unidades de cuidado, elas precisam estar interligadas para que a gente possa oferecer o melhor. Então, esse equilíbrio, ele precisa existir e precisa ter essa mentalidade dentro dos hospitais. Pode passar, Dani. Então, qual seria um paciente elegível, né, na atenção domiciliar, né? Qual é o paciente elegível para os cuidados paliativos? É o idoso com demência,
com uma síndrome neurológica, né, que já apresenta dependência para a realização das atividades básicas de vida diária, independente do tempo e do prognóstico de vida. Então, um paciente nosso que entra hoje no home care, é uma paciente idosa, que tem uma síndrome demencial leve, que tem uma ou mais comorbidades, como hipertensão, diabetes, já com uma necessidade de auxílio para qualquer atividade de vida diária, e que, por exemplo, sofreu uma fratura de quadril e que está no home care apenas para fazer atendimentos pontuais de uma fisioterapia, que é assim que chega para a gente, né? O pedido de home care. Um paciente idoso, né? Que precisa fazer precisa estar aí num processo de reabilitação. Esse paciente, a gente já precisa ter um olhar para ele voltado para os cuidados paliativos. Eu não estou falando, gente, aqui de morte, eu estou falando de cuidado paliativo, de prover qualidade de vida para esse doente, para sua família, tratar sintomas que venham aparecer no curso da vida deles. A morte, ela está à frente, que isso pode vir, vai surgir em algum momento da vida e que a gente precisa já estar com esse olhar quando ele chegar ainda no processo de reabilitação, por exemplo. Tá bom? Diferente de um paciente terminal. Paciente terminal, primeiro, esse termo é um termo errado, tá? Inadequado para uso em cuidados paliativos, porque ele não define a real magnitude do conceito. O adequado é o quê? O paciente que tem uma doença terminal. Paciente terminal, isso não é adequado. E o paciente em processo de morte? É aquele paciente que tem sinais e sintomas de uma doença que indicam uma sobrevida de semanas a um mês. Então, assim, é bem interessante essa questão, né, dos últimos dias de vida, 48 horas, nas últimas 48 horas, paciente em processo de morte. Então, assim, a gente tem que ter realmente esses termos muito bem definidos para a gente esclarecer para a nossa equipe. Primeiro, jamais falar para um técnico de enfermagem, olha, esse paciente é um paciente terminal. Está errado, né? Então, esse paciente ele tem uma doença no estágio muito avançado, e tem uma doença no estágio terminal. Não ele é terminal, tá? E o processo de morte ativo realmente é quando ocorre já num tempo realmente muito mais restrito, né? Muito mais curto, de um mês a poucas semanas. Pode passar, Dani. E o paciente na fase final de vida mesmo, né? É aquele paciente que ele realmente tem aí horas a poucos dias. Né? A fase final de vida é realmente aquele termo em que já tem aí, em média, 48 horas antes dele falecer. Pode passar. Cuidados paliativos em geriatria, né? Tudo que a gente já escutou aqui, voltado para o idoso. Então, todo o conjunto de medidas adotadas pela equipe multiprofissional encarregada do cuidado ao idoso quando ele se apresenta como uma doença ameaçadora da continuidade de vida, tendo como objetivo o controle de sintomas físicos e psíquicos que afligem o paciente, sua família e seus cuidadores, buscando um entendimento holístico, mente física e social, que proporcione o alívio do sofrimento de todos. Então, é o cuidado do idoso de uma forma plena, tá? Com toda a abordagem dos cuidados paliativos. Eu tirei esse termo aqui dos cuidados paliativos em geriatria e gerontologia em 2012, tá? É um livro do Delacorte. Pode passar.
Agora a Dani vai falar um pouquinho para vocês sobre o que está descrito, o protocolo mesmo, o programa de cuidados paliativos na Projeto. Dani, é com você agora. Tá joia, Carolzinha, obrigada. Então, gente, na Projeto, historicamente, né, como eu já estava falando com vocês no início, a gente sempre cuidou, né, dos pacientes em cuidados paliativos. Mas, com o nosso processo de acreditação, né, eu tenho um pedido para fazer para vocês. O chat está liberado para perguntas, tá bom? Quem que tiver alguma pergunta, alguma colocação para fazer, pode escrever no chat. Se vocês olharem, vai aparecer para você o chat, vocês podem escrever. O Oswaldo está de olho no chat para captar lá as perguntas para a gente poder abrir um momento no final, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Então, na Projeto, eu esqueci de falar no começo para vocês, a gente está, há 2 anos já, nós nos integramos ao AXA, que é um selo de acreditação, um selo espanhol de acreditação, e a gente tem a pretensão de ser a primeira empresa da América Latina a conseguir esse selo de acreditação espanhol. Ele é um selo que tem... o objetivo principal dele é o cuidado centrado no paciente. E cuidados paliativos nada mais é do que o cuidado centrado no paciente, né? Porque não existe um protocolo que possa ser usado para mais de um paciente, né? E na Projeto não é diferente. Então, eu vou contar para vocês como a gente tem caminhado. De novo, travou aqui, porque eu apaguei mais uma vez. Tem alguém que algumas vezes está escrevendo na tela. Então, vamos lá. O que é esse cuidado centrado no paciente? Tanto nós, profissionais da área da saúde, quanto a família, precisam estar envolvidos ao redor do maior interesse, que é o paciente. Então, o cuidado humanizado, uma comunicação clara, transparente, com uma escuta ativa, uma relação de respeito mútuo, onde a gente pretende criar vínculo, com esse paciente, com essa família, para que a gente possa ter um cuidado essencial, o cuidado de fato que ele necessita. Aqui eu gosto muito dessa ilustração, que essa ilustração ela mostra a alegria e o caos de um ambiente domiciliar, né? Então, o domicílio ele pode ser o grande facilitador para a gente da nossa assistência, no domicílio, ou ele pode ser um grande dificultador. Nos anos 90, quando eu comecei, como a gente vinha já com a aceitação da família e do próprio paciente, ou quando o paciente era inconsciente, mas tinha aceitação da família, então a gente tinha uma facilidade muito maior na adequação do ambiente, E porque a gente não tinha o home care na época, não existia para os planos que tem hoje, para controle de crônicos, antibiótico-terapia, lesão de pele, esses programas não existiam. Era puramente internação domiciliar de pessoas em fase final de vida mesmo. Então, a gente tinha um ambiente, ele era mais facilitado, porque a gente já tinha o aceite das pessoas. Agora, essa realidade é bem diferente, por isso que tem esse ou não aí, Porque muitas vezes as famílias hoje vão para casa com o paciente com uma programação que não é a programação ajustada para esse paciente, a não ser que seja um paciente particular, porque aí a gente consegue fazer um plano de cuidados para ele e ajustar isso junto com a família. Muito frequentemente, a gente tem a interferência da operadora, que a gente precisa fazer o que nos é permitido, então a gente tem que fazer as adequações, Mas a nossa busca no ambiente domiciliar, independente se o paciente é de algum operador ou se é particular, é sempre pela sua segurança, A gente precisa que ele tenha companhia, A gente não pode estar sozinho com esse paciente, sempre precisa ter um cuidador, algum familiar, um familiar cuidador responsável ou um cuidador contratado para estar conosco durante os cuidados prestados.
né? E os cuidados sempre com muito carinho e com muito afeto e buscando sempre suprir todas as necessidades do paciente. Na projeto, nós temos alguns princípios, né? O primeiro princípio nosso é atender o paciente em sua totalidade, independente do momento da doença. Então, às vezes, entra para a gente um paciente que tem o diagnóstico de uma doença incurável, mas ele está no momento da vida muito distante ainda do processo ativo de morte. Então, a gente consegue estabelecer para esse paciente um plano de cuidados, de qualidade de vida, para que ele percorra as fases dele que ele tem até o momento do desfecho com a maior qualidade possível, né? Então, a gente consegue agir na vida da pessoa, né, do nosso paciente, independente do momento de doença que ele esteja enfrentando. Nosso objetivo é sempre trabalhar com equipe multiprofissional, porque cada um com a sua habilidade, né, vai suprir os cuidados de vida necessários. A gente vai ajudar os pacientes, né, nas mudanças que a própria doença impõe, né, e a gente precisa o tempo todo estar fazendo com ele uma reflexão necessária sobre a condição de vida, né, tanto com ele, com a família e também com a nossa equipe. Então, no projeto, quais são os nossos princípios em relação à bioética, né? Autonomia, que é a mesma coisa de governar a si mesmo, né? Então, o que ele quer que seja feito? Como que ele quer que seja feito? A gente tem que tentar adaptar dentro desse próprio desejo, né? Então, às vezes, a equipe, alguém discorda, mas aquele cachorrinho fofo, amável, vai para cima da cama sim. O paciente pode estar com algum catéter, pode estar com alguma lesão de pele, mas isso tem uma importância para ele. Então, se ele quer, se ele tem esse desejo, a gente vai tentar, da forma mais segura, fazer essa adaptação. Né? O princípio bioético da beneficência, né? Então, nós temos obrigação de fazer o bem-estar para o paciente. Né? Eu não posso, de forma alguma, causar algum dano. Né? Então, o tempo todo buscando esse bem-estar. E a justiça, né? O tratamento justo. A gente tem algumas pessoas com a gente aqui hoje que são colegas nossas e parceiros de trabalho que são de operadoras, e elas sabem bem que quando a gente precisa fazer uma boa discussão, a gente faz. Porque quando a gente precisa acertar alguma coisa na assistência do paciente, a gente vai lutar por isso. Né? Porque a gente não quer que o paciente tenha nada além do que ele precisa, mas ele tenha justamente o que ele precisa e necessita. E o último princípio, né, de bioética é a não maleficência. Né? Então, de forma alguma, a gente nunca pode acarretar nenhum dano. Então, o tempo todo no cuidado mais seguro, de melhor qualidade, né? Sem acarretar mesmo nenhum tipo de dano ao paciente. Por isso que a gente preza tanto pela presença dos nossos colaboradores nos nossos treinamentos, porque a gente quer cada vez mais aprimorar o cuidado para a gente nunca acarretar dano a ninguém, quem quer que seja. Então, no projeto, quais são os nossos critérios de inclusão para o nosso programa de paliativos? Então, a gente precisa ter esse diagnóstico definido dessa doença modificadora de vida, né, dessa doença que não existe nenhum tratamento que vá fazer revertê-la, né? E aí nós vamos criar para ela, então, um plano terapêutico definido e registrado. Né? Se ela já vem do hospital, se ela já vem de alguma instituição para nós, com esse plano terapêutico definido e registrado, a gente vai fazer a adequação desse plano para a realidade domiciliar. Esse domicílio, né, nós temos que fazer essa avaliação prévia para saber se ele tem condições seguras para essa assistência, porque os nossos clientes são de todas as classes sociais, então muitas vezes a família deseja muito, muito que o familiar vá para o domicílio, mas às vezes a rede elétrica da casa não é oficial, ou às vezes a casa não é de alvenaria. Então a gente precisa saber se a questão de segurança para o paciente, para a gente poder estabelecer esse cuidado. E a questão de segurança também, ela vai além, né? Então, a gente precisa saber dessa dinâmica de família, porque, infelizmente, a gente, ao longo desses mais de 20 anos aí,
né, quase 30 anos de assistência domiciliar, não foram poucas as vezes em que a gente entrou numa casa que a dinâmica familiar não era segura e que a gente teve que promover a internação desse paciente porque era o melhor que a gente podia fazer para ele. Um critério importantíssimo é ter um cuidador responsável e atuante. Esse cuidador tem que ser presente mesmo, tem que ser um cuidador ativo, que é com ele que a gente vai fazer as reflexões e trabalhar todas as etapas do cuidado, tá? E importantíssimo que a gente tenha o desejo ou a permissão expressa para esse atendimento domiciliar. A gente tem um termo onde, se o paciente é lúcido, ele mesmo assina. No caso, sendo necessário, assina algum familiar que assuma essa responsabilidade, né? Que seja, que nos permita o início dessa assistência no domicílio. Isso é muito importante para a gente, né? A gente precisa ter a permissão para poder entrar numa casa e montar lá as estruturas necessárias para o início desse cuidado. Então, quais são dos nossos pacientes em cuidados paliativos, quais são as doenças mais comuns, né, dos nossos pacientes? Doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças renais, doenças hepáticas, pacientes oncológicos, nem tanto agora HIV e SIDA, mas na década de 90, no comecinho do ano 2000, isso a gente tinha muito. Doenças neurológicas, né, de longa duração, deficiências mentais, demências, esclerose lateral amiotrófica, e também os pacientes geriátricos, né, os idosos frágeis, e pacientes com longos períodos de internação em UTI que necessitam de proporcionalidade terapêutica. Então, esses são os nossos pacientes mais frequentes. Então, como é o nosso passo a passo no projeto? Ou a gente vai receber de alguma operadora o pedido para ir lá na instituição onde está o paciente para ele ser avaliado. Algumas vezes esse pedido pode ser no próprio domicílio, quando é o caso de substituir alguma empresa que já esteja numa assistência, ou, na sua maioria, esse paciente vai estar em alguma instituição hospitalar. A gente recebe esse pedido e, com esse pedido, a gente vai ativar a nossa equipe. Essa avaliação ela é sempre feita, a maior parte das vezes feita pelo enfermeiro, quando necessário pelo enfermeiro e pelo médico, e muitas vezes também pelo fisioterapeuta. Mediante essa avaliação, a gente vai levantar todas as necessidades, né, de cuidados que esse paciente precisa, quais são todos os recursos necessários, né, eu vou precisar de aparato ventilatório, um paciente que está em ventilação mecânica, ele é um paciente que vai precisar só de suporte de soro, cadeira de roda, cadeira higiênica, cama, né, um oxímetro, inalador. Então, assim, quem vai avaliar o paciente tem que ter um olhar muito crítico, né, e muito avaliativo mesmo, porque ele precisa trazer para a gente aquele retrato ideal, né, do cuidado que a gente vai ter que implementar para esse caso. Mediante essa avaliação, a gente vai criar, então, um plano de ação, né? Vai ser criado tanto um plano de cuidados quanto o orçamento. Então, no caso da operadora, a gente vai mandar para a operadora o plano de cuidados, a avaliação com o plano de cuidados que nós estamos propondo, junto com o orçamento. E no caso de um paciente particular, a gente também vai mandar para a família o plano de cuidados com o orçamento. Concomitante a isso, a gente já vai recrutando com o pessoal, né, a equipe que vai ser necessária nessa casa, né, se é um caso de internação 24 horas, eu preciso de 24 horas de profissionais da equipe de enfermagem, ou se é uma casa que a priori vai ficar com fisifono, TO, nutricionista, assistente social. Então, eu preciso saber quem são todos os profissionais que vão estar envolvidos no cuidado. E lembrando aqui que nesse plano de cuidados também a gente tem que lembrar que ele engloba também a farmácia clínica, né, onde a gente vai fazer toda a parte da medicação para a gente saber se tem alguma interação, né, que a gente faz o aconselhamento medicamentoso, né? E todas essas ações, elas são feitas quase que simultaneamente, para quando a gente tiver o ok da operadora ou da família para o início da assistência, eu devo estar com tudo já
preparado, sendo encaminhado para casa para a gente poder dar o início da assistência. Via de regra, se é um paciente de internação, a nossa equipe de enfermagem já vai para o hospital para acompanhar esse paciente já dentro da remoção. Seja ela uma remoção por ambulância, ou simples ou UTI, ou seja ela na remoção por um carro particular, o carro da família. E depois de iniciada essa assistência, a gente mantém reuniões frequentes, né, da equipe gestora para a gente otimizar o tempo todo quais são as estratégias, o que a gente vai reavaliando esse caso o tempo todo para saber o que a gente pode melhorar nessas ações, né? O que a gente pode melhorar nessa assistência, o que a gente, de repente, o que a gente não viu e que a gente está vendo agora e pode incrementar, e até possíveis falhas para a gente ter aprendizados e melhorar em assistências futuras. Né? Então, aí está o nosso passo a passo para a implementação, né, e para o início de cuidado de um paciente em cuidados paliativos. Aqui eu trouxe para vocês duas escalas que a gente usa no projeto. Essa primeira escala, essa menorzinha, o nome dela, a gente chama ela de ESAS, né, que é a escala de Edmonton, que ela é uma escala de sintomas. Então, eu tenho aqui dela, né, eu vou explicar rapidinho para vocês, né. O paciente totalmente sem dor, ele pontua 0. O paciente que refere pior dor possível, ele pontua 10. Né? Então, vai de 0 a 10, aonde ele vai nominar para a gente, né, a nota que ele dá para o sintoma que ele sente. Então, eu tenho a dor, o cansaço, a náusea, a depressão, a ansiedade, a sonolência, o apetite, a falta de ar e a sensação de bem-estar, avaliadas, né, de 0, quando eu estou sem dor alguma, né, o 0 aqui ele tem a evidência do bem-estar, e o 10, ele é a pior sensação. Então, é a pior dor, é o pior mal-estar, é o pior apetite, é a pior falta de ar, né? E como a maior parte dos sintomas, muitos desses sintomas são subjetivos, a gente reconhece, quando o paciente numera ele para a gente age sob essa avaliação dada pelo paciente. Porque se ele é um sintoma subjetivo, eu não tenho outra forma de medir a não ser a própria sensibilidade do paciente. E é sobre essa sensibilidade que a gente vai agir. Agora, a outra escala que a gente usa também é a PPS, a escala de performance paliativa. Nela eu tenho, né, começa aqui no 100, que é o paciente que está, eu avalio dele, né, a deambulação, a atividade de evidência da doença, o autocuidado, a ingestão e o nível de consciência. Essa escala é muito importante que a gente comece sempre preenchendo ela da deambulação para o nível de consciência, né? E de cima para baixo, para a gente saber aonde esse paciente vai estar alocado. Então, o que como eu disse para vocês, né? Então, aqui a gente está vendo deambulação, a evidência ativa da doença, o autocuidado, a ingestão e o nível de consciência. E o que ela me diz, né? Um paciente com essa escala, né, com PPS menor ou igual a 50, ele tem uma sobrevida aproximadamente de 6 meses. Né? E um PPS menor ou igual a 20 é um paciente já considerado em fase final de vida. Para ficar um pouco mais fácil aqui, está dividido aqui em porcentagens dessa nota. Né? Então, de 70% a 100%, né, o que a gente necessitaria, por exemplo, como equipe multiprofissional para cuidar desse paciente. Então, uma equipe médica quinzenal, uma visita de enfermeira quinzenal, avaliação de físio e de fono para saber se é o caso da gente começar com essa assistência, uma avaliação de psicologia para a gente, na verdade, a psicóloga a gente deixou aqui como semanal para a gente já fazer esse acompanhamento da assistência, porque a gente sabe que essa doença vai ter uma progressão. Nutricionista mensal, assistente social mensal. E uma coisa que a gente tem no projeto, que é muito legal, mas infelizmente as operadoras nem sempre nos permite praticar, são as nossas práticas integrativas, né? Que nós temos profissionais na equipe
que são especialistas em reiki, acupuntura, cromoterapia, né, em meditação e aromaterapia. Nós temos práticas integrativas uma assistência bem interessante no projeto, mas infelizmente muitas operadoras não aderiram ainda a essa ideia. E a gente tem uma grande esperança que isso venha a acontecer, porque a gente sabe que isso vai trazer um bem-estar para o paciente e uma história de mais qualidade, né, para ele. Então, no caso do PPS de 50 a 60, o que a gente estima para esse paciente? Uma internação domiciliar já de 12 horas, para a gente já dar um suporte básico para ele. O acompanhamento médico aqui já fica sendo semanal, a visita de enfermeira também semanal, a físio, a priori, avaliação e fono também, porque a gente não sabe se é o caso de ter esses profissionais associados, né? TO também, numa avaliação. Psicologia continua sendo semanal, assistente social mensal. E alguém pode perguntar, né, por que assistente social? Porque a gente tem várias situações aí burocráticas que, ao longo do processo de doença, precisam ser definidas. E o assistente social é o melhor profissional para ajudar a gente, né, ajudar a família e o paciente a resolver as questões sociais, familiares e burocráticas envolvidas com esse processo. Porque, às vezes, o paciente, quem está doente, é o arrimo de família, é quem sustenta tudo aquilo. Então, precisa ver como que essa família vai fazer o arranjo posterior, né? Então, o psicólogo, o assistente social, tem um papel fundamental em todo o processo de cuidado. Tá mudo! Mais uma vez aqui, as práticas integrativas, né? E se o paciente pontua num PPS de 30 a 40, ele já tem como critério a enfermagem de 24 horas, né? O médico numa visita semanal e sempre que necessário, a enfermeira também acompanhamento semanal e sempre que necessário, físio, fono, psicólogo, assistente social já mais frequente, aqui o assistente social já vem para quinzenal, o acompanhamento nutricional e também as práticas integrativas. Agora, se esse paciente está entrando para a gente, ou se ele já migrou, aqui dentro da própria escala do PPS, ele já migrou para um PPS de 10 a 20, a gente vai ajustando, né, a equipe, à medida que é necessário. Então, aqui a internação tem que ser 24 horas, porque a proximidade do desfecho, né, tá bem próxima, então a gente tem que estar com tudo preparado para dar esse suporte para a família. E é uma coisa muito interessante, porque quando, às vezes, a pessoa tem muito medo de falecer no domicílio, ou o familiar também tem muito medo de que esse óbito seja no domicílio, porque eles acham que eles não vão ter apoio. Quando a gente deixa claro para eles, desde o início, de que a gente vai estar presente, de que a gente vai dar todos os cuidados, de que a gente vai ter um médico que vai lá constatar no momento do óbito, fazer o atestado de óbito e dar todo o apoio, tanto ali presencial, nos cuidados ao corpo, quanto os cuidados burocráticos do momento do desfecho, a família muitas vezes fica mais segura e aceita e recusa que o paciente volte para o hospital e aceita que então a gente faça o desfecho dentro da própria casa. Então, esse PPS de 10 a 20 é, então, esse paciente que a gente imagina que essa situação vai ser breve, né? Então, muitas vezes aqui, físio, fono e nutrição serão mais questionáveis, não serão tão necessárias assim, dependendo do quadro que o paciente estiver enfrentando, mas uma situação que fica mais evidente, mais necessária ainda nesse momento aqui, são as práticas integrativas, porque é um momento onde a gente tem que dar o maior bem-estar para esse paciente, né? Porque ele está no momento mais frágil, provavelmente mais frágil da vida dele, e a gente pode, através das práticas integrativas, estar suavizando muito esse sofrimento. Agora eu vou deixar com a Carolzinha aí, que ela vai contar para vocês esse caso, que é nosso, da projeto, e ela que foi a médica que fez o acompanhamento. Bora lá, Carol.
Bom, vamos voltar aqui já nos últimos slides. Aguentem firmes, porque está acabando. Então, assim, eu trago esse caso. Foi um caso interessante de uma paciente idosa de 91 anos, japonesa, viúva, tinha 3 filhos do lar, católica. Ela veio encaminhada para nós com seguro, né, através do seguro saúde, né, através de uma operadora de saúde que nos indicou para levá-la para casa. E para minha sorte, como médica da equipe, o médico titular dela também era um geriatra, né, especialista em cuidados paliativos, algo que facilitou muito o processo de comunicação e realmente facilitou muito, porque toda a dinâmica, né, de cuidado foi muito bem, houve uma troca muito boa e de uma forma muito educada. A gente sabe, quando a gente trabalha com outros colegas, com outros profissionais, às vezes essa comunicação, esse entrosamento de condutas, às vezes é um pouco atropelada e difícil, mas nesse caso em particular realmente foi uma relação de muito respeito entre os médicos, entre eu e um colega médico, e conseguimos aí nos apoiar bastante. Então, a paciente muito idosa, tinha uma demência de Alzheimer, né, avançada, além disso, diabética, tinha uma disfagia neurogênica secundária à demência, tinha uma hipoacusia e um déficit visual. Ela tinha um câncer de vulva, tá, espinocelular, era metastático localmente. E a última internação dela havia sido por broncopneumonia aspirativa em fevereiro de 2018. Então, ela chegou para a gente realmente já cuidados paliativos, muitas vezes, na verdade, não é assim que vem, mas a gente foi construindo, junto com o médico titular, um processo de morrer em casa, tá? Pode passar, Dani. Então, quando ela chegou para a gente, pode passar, ela veio com esse plano de atenção domiciliar, inicialmente. Ela veio para terminar antibiótico terapia, tá? Porque ela tinha, como vocês lembram, né? Ela havia tido aí uma internação por broncopneumonia e o médico quis que o antibiótico fosse terminado em casa. Então, a enfermagem era apenas a aplicação do antibiótico e que tinha um tempo para acabar. Então, o tempo acabaria do tratamento, do plano de assistência domiciliar, e daríamos alta para ela. Precisava de uma avaliação de uma estomaterapeuta para avaliar a lesão tumoral. A visita médica já foi uma visita médica semanal. A visita do enfermeiro, a princípio, ficou quinzenal. E precisava de uma avaliação de físio, de fono e de nutricionista, tá? Lembrando aqui que essa paciente ela já chegou com um PPS em torno de 30, tá? Se a gente fosse colocá-la no nosso programa inicial, já estabelecido do protocolo, né, do programa de cuidados paliativos no home care, ela já teria vindo já com uma necessidade de uma enfermagem 24 horas. E aqui, não, ela veio com uma enfermagem apenas para fazer a aplicação do antibiótico, visita médica semanal, enfermeiro quinzenal.
E a mudança do plano de atenção, do plano de atenção domiciliar, ele foi mudando ao longo aí dos dias. Pode passar, Dani. Pode passar. E aqui era a prescrição inicial dessa paciente, tá? A dieta era uma dieta via oral, tá? Pastosa, com líquidos espessados, tinha um suplemento nutricional, havia aí uma hidratação endovenosa. Essa paciente, ela tinha um PIC, tá? Catéter central, mas a hidratação era só estava a critério médico, não era contínua. Tinha medicamentos aí, se necessário, né? É uma paciente que ela não tinha princípio dor, então todas as medicações sintomáticas, como morfina, haloperidol para agitação, estavam apenas se necessário. O que ela tinha de horário era omeprazol, bromoprida antes das refeições, tinha dexametasona oral, talvez aí na época, né, para melhorar o apetite. Tinha aí o plano de antibiótico terapia, com tempo para parar, que era o ceftriaxone e o metronidazol. E havia os cuidados, né? Os cuidados da lesão tumoral pelo estomaterapeuta. Havia um item em prescrição de passagem vesical de alívio, caso houvesse retenção urinária. E estava no item cuidados paliativos, estava descrito isso, cuidados paliativos, assim mesmo, dessa forma, sem nenhum outro detalhe. Mas era assim que estava descrito. Se estava descrito que a família já estava ciente, que o paciente pudesse ter aí, né, uma morte próxima, se a família estava tranquila, se ia voltar para o hospital para morrer no hospital, se ficaria em casa, nada disso estava descrito. Isso foi construído ao longo do atendimento. E o que estava descrito era que não precisaria, né, já estava claro que não haveria, né, não iria fazer intubação orotraqueal nem reanimação cardiopulmonar. Então, na avaliação inicial, né, a paciente ela era bem calma, respondia apenas com o olhar, quando era chamada verbalmente. Ela era afásica, até pela própria doença demencial avançada. Ela não tinha sinais de dor, não tinha sinais de desconforto respiratório. O estado dela era regular. Ela era hidratada, descorada uma cruz apenas, muito emagrecida, tá? Todos os sinais vitais dentro da normalidade. Ela tinha um discreto edema de membro inferior esquerdo, tinha boa perfusão periférica, as panturrilhas não tinham sinais de TBP. Ela tinha uma baixa ingesta alimentar e hídrica também por via oral muito baixa. Tinha um catéter de PIC, tá? E todos os exames dos diversos sistemas, parte pulmonar, cardíaca, ausculta, o exame abdominal normal. E havia aí alguns curativos na região inguinal, sacral, perineal, decorrente do tumor de vulva. Pode passar. E aí aqui mostra a evolução dela. Então, ela chegou em casa no dia 8 de março, tá? No dia 12 de março, vejam só, né? 3 dias depois, terminou o antibiótico e daí já foi mantida hidratação EV porque ela estava com uma baixa ingesta de via oral. No dia 13, um dia depois, ela entrou com um quadro de desconforto respiratório. E aí foi pedido raio-x de tórax, fisioterapia foi ampliada para 2 vezes ao dia. E aqui foi ampliado, junto à operadora de saúde, a enfermagem 24 horas. 2 dias depois, ficou estabelecido que qualquer dieta e suplementação bioral era só se a paciente aceitasse. No dia 20/3, 5 dias depois, se iniciou um antibiótico de amplo espectro por conta de pneumonia, tá? No dia 22, 2 dias depois, né, 22 de março, foi deixado aí morfina, tá?
antes dos curativos, porque havia sinais de dor toda vez que os curativos eram feitos. Tá sem som. Tá sem som? Ah, não, Carol, é algum problema pontual, pode seguir. Posso seguir? Nossa, peraí. Pode seguir, tranquila, tá tudo bem. Mas aqui a imagem sumiu, não sei por quê. Nossa, a minha imagem sumiu. Mas a gente está te ouvindo, pode seguir. Você está vendo o slide? Não. Sumiu tudo. Que estranho. Peraí, vamos fazer uma coisa aqui. Deixa eu abrir aqui. Porque como já está no finalzinho, só um momento. Realmente ficou escuro todo o meu computador aqui. E olha que eu estou mexendo aqui no mouse. Peraí, só um instante. Você pode ter fechado alguma coisa aí, Carol, porque... Será? Mas eu não mexi em nada. Tava... Ah, agora voltou. Ai, que bom. Obrigada. Saiu. Então, assim, no dia 22 de março, foi reforçado aí os cuidados baseados na proporcionalidade, foi feito o acolhimento e os medos, as angústias das filhas, tá? Foi muito interessante porque, assim, não sei se a Sônia tá aí, a Sônia vai lembrar desse caso. Era uma senhora que ela morava com uma das filhas e a outra também sempre estava junto. E a gente precisou aí fazer, às vezes, mais de uma reunião por semana, porque as angústias, os medos, a dificuldade de lidar com o processo de morte da mãe foi se instalando de uma forma realmente que a gente tinha que estar presente. E quando a gente fala em paliativo, o estar presente, ele é essencial para a gente fazer o melhor trabalho, né? Às vezes não adianta só a gente, às vezes, fazer uma ligação, responder por telefone, não. O estar junto é importante. Não só para a família que está lá, mas às vezes para a equipe que está diretamente na casa, ver a nossa presença. A gente acolher também as angústias, o medo do técnico de enfermagem que está lá, que muitas vezes não está tão bem preparado para um processo de cuidado desse idoso, desse paciente, nas últimas horas de vida, por exemplo. Tá? Então, foi bem forte esse momento aqui, esse período do dia 22 aqui, exatamente por isso, porque tivemos aí que estar muito próximos dessa casa. Pode passar, Dani. Faltam 2 slides, vamos aguentar aí. Mais um, Dani. Bom, no dia 25/3, houve aí uma dificuldade no manuseio de um equipamento, né, de um respirador, não, se eu não me engano, no equipamento da fisioterapia, né, e aí foi mais um gerador de angústia, as filhas, né, se perguntando sempre que se a mãe estava em sofrimento, se não era melhor ir para o hospital, e aí, mais uma vez, o estar junto fez toda a diferença, né, para explicar, para esclarecer, para conversar com a equipe da físio, junto com o técnico de enfermagem, que será que foi uma dificuldade de manuseio ou não? Então, assim, aí foi todo mundo junto aí tentando entender o processo, as dificuldades, se houve falhas ou não houve falhas, para que as coisas pudessem ter um final melhor possível. No dia 26 de março, ou seja, um dia depois, ficou realmente dieta bioral 0, porque a paciente entrou realmente num processo de rebaixamento do nível de consciência no final da vida.
E aí a gente optou da família, às vezes muito mais da família, tá? Do que da paciente que estava bem tranquila, sem sinal algum de sofrimento. Aí vejam só, né? No dia 29/3, havia novas expectativas, angústias da filha em relação à dieta zero. E aqui eu coloco para vocês um fato extremamente marcante nesse caso, é que numa das visitas, né? E aqui eu falo para vocês, aqui a gente já fazia visitas dia sim, dia não, né? Era muito frequente aqui, várias visitas na semana. E a filha me relatar que ela estava extremamente angustiada porque ela tinha tido um sonho. Vejam só, ela tinha tido um sonho e que no sonho Deus, vejam só, as crenças e o valor dessa filha, né? Ela disse que Deus apontava o dedo para ela e dizia que ela estava sendo culpada pela morte da mãe, porque ela estava matando a mãe de fome. Vejam o grau de desespero, né, que essa filha trouxe com essa fala, né? A angústia dela em achar que ela estava matando a mãe simplesmente porque ela não estava dando alimento, né? E ali, mais uma vez, será que não era melhor passar uma sonda, doutora? Uma sonda de alimentação, uma sonda enteral, ela está morrendo de fome. E aí, mais uma vez, a gente teve que explicar todo esse processo de morrer e qualquer procedimento, né, qualquer tentativa de alimentação, uma via artificial de alimentação, só ia prolongar o sofrimento da mãe, né? E aí, novamente, né? Mais um dia difícil, foi no dia 30, um dia depois. Aí ela teve, a paciente, né? Ela teve uma trombose, uma TVP no membro superior esquerdo. E daí foi retirado a PIC. E aí foi interessante que aí nesse tempo aí, nesse dia, estava até num congresso fora, eu falando com o médico, e aí ele falou, e agora? A gente leva para o hospital? Não leva? O que a gente vai fazer, né? Vai ficar sem acesso? E como vai ser daqui para frente, né? E aí a gente juntos, e não, vamos segurar lá, vamos ver como vai ficar, se precisar, vamos fazer medicações aí através de uma via por hipodermóclise, seja hidratação, seja analgésicos, seja medicamentos para sedação paliativa. Então, assim, mais uma vez, optamos por segurar o processo do morrer em casa, que era o processo que a gente achava digno e que estava de acordo com a família também. Apesar de toda a angústia da família, a família queria mantê-la em casa. No dia 2/4, a visita médica novamente, né, houve aí um ajustamento e era interessante, ia sempre eu e a Sônia juntas, né? A gente sempre combinava de fazer a visita. E quando a gente fala em paliativo, é isso. O médico vai junto com o enfermeiro, vai o médico junto com o psicólogo, vai o enfermeiro junto com o assistente social, e é um time, né? Cada um também está ali para se apoiar. E aí a gente sempre revia o apoio familiar, e 2 dias depois a paciente faleceu. Fomos em casa, fomos constatar e atestar o óbito. As filhas estavam tranquilas, houve uma morte digna, sem sofrimento, sintomas controlados, que é o que a gente quer, promovendo qualidade de vida no momento, desde o momento que ela chegou em casa para somente fazer antibiótico terapia, até o momento final em que a gente optou por não mais sondar, não mais dar alimentação, só prover cuidados de controle de sintomas e acolhimento da família. Então, tudo isso foi feito até o final. Próximo, Dani. Aqui eu queria colocar para vocês os pontos, né, os pontos fortes e fracos desse atendimento, porque quando a gente fala em paliativo, a gente traz
todos os pontos, a gente discute esses casos com a equipe gerencial, com diretoria, com a gerência de enfermagem, enfim, né, com os médicos ou com os médicos visitadores. Então, quando eu levei esse caso para todo mundo, eu fui colocando, né, os pontos fracos que tivemos, né? Sem dúvida nenhuma, a fragilidade no entendimento dos conceitos dos paliativos, dos cuidados paliativos, pela equipe e pela família. Então, por mais que a gente explique, às vezes, quando a gente está diante de uma situação de muita angústia, né, sofrimento, né, um luto, às vezes um luto antecipado, né, de um paciente de uma pessoa que a gente ama, às vezes o que a gente consegue processar é muito seletivo. Então, às vezes a gente precisa repetir as informações, né, as experiências, explicar todo o processo que vai acontecer de uma forma sistemática e contínua para a família e para a equipe também. Porque muitas vezes a equipe de enfermagem, o técnico de enfermagem que está lá na casa, a gente também precisa escutar e entender as angústias que ele possa viver naqueles dias. Então, ponto fraco também foi o entendimento sobre o bem-estar do paciente, em detrimento de presença de limitações terapêuticas, né? E também como nós, como equipe, né, junto com a família, né, será que tirar a hidratação, tirar a alimentação bioral, isso estava gerando algum tipo de sofrimento maior? Então, é sempre um ponto fraco, é algo que a gente tem que sempre nos questionar. Angústias relacionadas à alimentação da paciente pela equipe e pela família, sim, porque chega no momento que, às vezes, a nossa própria equipe também se pergunta, nossa, mas será que eu também não estou promovendo aí mais fome para a paciente, uma vez que eu não estou alimentando, não estou conseguindo alimentar? E os pontos fortes, importantes aqui, primeiro, é o vínculo que foi construído, nesse caso, com o médico titular e com a família. A gente tem sempre que pensar na segurança do atendimento e na boa comunicação, tá? Com a equipe titular, com a equipe nossa interna e com a família. O vínculo de segurança entre os diversos membros da equipe assistencial, o segmento do objetivo de cuidado no domicílio, cuidado centrado no paciente, na família, buscando qualidade de vida, a disponibilidade da equipe em estar presente, isso foi algo realmente marcante, né, a nossa disponibilidade, a manutenção do conforto do paciente em casa, com segurança e com seus familiares. Então, isso é o que a gente preza, conforto, né, um processo de morrer com dignidade, e que essa morte venha de uma forma mais em paz possível. Próximo. Aqui eu acho que é o próximo evento, né, que vai ter. Então, era isso. Para a gente agora divulgar. A Dani agora faz as palavras finais. Muito obrigada a todos os presentes. Eu não sei quantas pessoas estão aí. Não estou conseguindo ver, mas muito 141 pessoas, Carol. Que bom. E muito obrigada. Passamos de 150 pessoas presentes na sala. Nesse exato momento, estamos com 140 participantes. Muito bom. Muito obrigada pela participação de todos.